momentos na vida em que o som mais poderoso não é o da voz, mas o do silêncio. Em um mundo em que todos gritam, em que cada um tenta provar o próprio ponto de vista, o silêncio se torna um ato de rebeldia. Ele é o território dos sábios, o escudo dos fortes e o refúgio de quem já entendeu que nem toda batalha merece resposta. O estoico não se cala por covardia, mas por domínio, porque ele sabe que muitas vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer argumento. Vivemos tempos em que o barulho é constante, opiniões, ofensas, julgamentos. As pessoas discutem sem ouvir, respondem sem pensar e ferem sem perceber. Nesse caos de vozes, o silêncio se torna um luxo raro, quase um poder oculto. E é justamente nesse poder que o estoicismo encontra sua essência. A calma diante do caos, a serenidade no meio da confusão. O silêncio é a manifestação visível da alma em paz. Quando você aprende a ficar em silêncio, começa a enxergar o que o ruído esconde. O silêncio revela intenções, mostra verdades e ensina o que o orgulho insiste em negar. É no silêncio que o sábio analisa, compreende e decide. Ele não responde no calor do momento, porque sabe que palavras ditas na tempestade costumam naufragar em arrependimento. A calma é sua fortaleza e o silêncio, seu escudo. Mas não confunda silêncio com fraqueza. Há mais coragem em conter uma palavra do que em pronunciá-la. Há mais força em dominar um impulso do que em vencer uma discussão. O estoico entende que quem grita perde o controle, mas quem se cala mantém o poder. E o verdadeiro poder, Martim, não está em vencer o outro, está em vencer a si mesmo. O silêncio é a linguagem do equilíbrio. É nele que a mente descansa e o coração se reorganiza. Quando o mundo tenta te provocar, o silêncio te protege. Quando a raiva tenta te dominar, o silêncio te guia. Quando o ego quer provar algo, o silêncio te lembra que você não precisa. Essa é a força que não precisa de palavras. A força de quem aprendeu que paz vale mais do que ter razão. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o poder oculto do silêncio, sobre a sabedoria de não reagir a tudo. Sobre a serenidade que transforma o homem comum em sábio. Porque às vezes o gesto mais poderoso que você pode fazer é simples não dizer nada. O silêncio para o estoico não é ausência de som, é presença de sabedoria. Ele é o espaço onde a mente deixa de reagir e começa a compreender. Sêneca dizia que não é porque alguém falou que devemos responder. Essa simples frase carrega um poder imenso, porque o verdadeiro sábio sabe que há batalhas que não merecem espada, apenas indiferença. Quando você se cala diante da provocação, você está dizendo: nada que venha de fora pode me tirar do meu centro. Esse é o domínio que os impulsivos jamais alcançarão. Pense, quantas vezes você já respondeu, movido pela raiva, e depois se arrependeu? Quantas vezes uma palavra impensada destruiu uma relação, uma oportunidade ou uma paz que você demorou meses para construir? O silêncio é a pausa entre o impulso e a sabedoria. É o momento em que você decide se vai reagir como um refém das emoções ou como um senhor de si mesmo. E é nesse instante que o estoico se destaca, porque ele não responde ao mundo, ele o observa. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: aprenda a ser indiferente ao que não depende de você. O silêncio é a prática viva dessa frase. Ele é a manifestação da consciência de que o controle sobre o mundo é uma ilusão, mas o controle sobre si é um dever. Quando você entende isso, as palavras perdem o peso e o barulho dos outros deixa de te perturbar. O silêncio se torna uma escolha de força, não de fuga. Há uma sabedoria profunda em se calar diante da ignorância, porque o sábio entende que não é sua função convencer o cego a enxergar, nem o surdo a ouvir. O ego quer ter razão, o sábio quer ter paz. E essa diferença define o caminho de cada um. Quem busca vencer debates vive cansado. Quem aprende a calar, vive em equilíbrio. O silêncio é o descanso do espírito, mas o silêncio também é observação. É através dele que você enxerga o que os outros não percebem. Quando você para de reagir,
começa a entender a natureza real das pessoas e das situações. O tolo se revela quando fala demais. O sábio se fortalece quando escuta mais do que diz. No silêncio, você aprende a ler os gestos, os olhares, as intenções ocultas. É como se o mundo falasse outra língua e o estoico a entendesse perfeitamente. Há quem confunda silêncio com submissão, mas o silêncio do sábio não é rendição, é estratégia. Ele sabe que há tempos de falar e tempos de se calar. E quando escolhe o silêncio, não o faz por medo, mas por clareza. Porque quem domina o silêncio, domina o tempo. Ele não precisa provar nada, porque já entendeu que a verdade não precisa ser defendida. Ela se sustenta sozinha. O estoico observa o tumulto do mundo como quem assiste uma tempestade do alto da montanha. Ele vê o caos, mas não se mistura a ele, porque ele já entendeu que a raiva do outro não lhe pertence, que as palavras ofensivas dizem mais sobre quem as pronunciam do que sobre quem as escuta. O silêncio é, então, a prova viva da maturidade espiritual. E há uma beleza sutil nisso, porque quando você para de responder a tudo, o mundo começa a falar consigo mesmo. O silêncio se torna o espelho onde os outros se veem. É nesse reflexo que a verdade aparece, sem que você precise dizer uma única palavra. Ser estoico é saber calar quando todos gritam. É compreender que o controle das palavras é o primeiro passo para o domínio da alma. E é justamente por isso que o silêncio é tão temido, porque ele desarma. Ele desmonta o ego, desestrutura o conflito, quebra o ciclo da raiva. Onde há silêncio, não há combustível para o caos. Por isso, da próxima vez que alguém tentar te provocar, respire e lembre-se: o sábio não se rebaixa ao nível da ira. Ele escolhe a altura da serenidade. E é lá, nesse ponto elevado do espírito, que o silêncio fala. O silêncio, no fim das contas, é o idioma da alma. É nele que o homem se encontra com aquilo que realmente é, despido das máscaras que o mundo obriga a usar. No ruído da vida moderna, poucos ainda sabem ficar em silêncio, e é por isso que tantos se perdem de si mesmos. O estoico, no entanto, encontra no silêncio um refúgio e uma arma. Ele se recolhe não para fugir, mas para compreender, porque o verdadeiro poder não está em vencer discussões, e sim em dominar a si mesmo diante delas. Quando o mundo grita, o sábio apenas observa. Ele sabe que nada que é dito com ódio constrói algo que dure. Cada vez que você escolhe o silêncio, você está praticando um ato de força interior. Está dizendo a si mesmo: eu não preciso reagir para provar que tenho razão. Essa é a essência da liberdade emocional. Não ser refém das próprias respostas. Porque a verdadeira vitória está em permanecer calmo quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. E é nesse exato ponto que nasce a grandeza de espírito. O silêncio é o campo onde o guerreiro interior descansa e se prepara para as batalhas que realmente importam, aquelas travadas dentro de si. Mas é preciso entender: o silêncio não é o fim da palavra, é o início da escuta. No silêncio, você começa a ouvir o que realmente importa: suas próprias intenções, seus verdadeiros medos e as vozes que vêm da consciência. O silêncio te ensina o que nenhum livro é capaz de ensinar: o autodomínio. E quando você o alcança, o mundo pode desabar lá fora, mas dentro de você, a paz. Essa é a meta do estoico: viver em harmonia mesmo no caos. Então, da próxima vez que o barulho da vida te alcançar, lembre-se: o silêncio é o escudo dos sábios. Ele não precisa ser explicado, porque o silêncio verdadeiro se sente, não se entende. E é nele que a mente encontra equilíbrio e o espírito encontra repouso. Calar é um gesto de sabedoria, mas escutar é um gesto de amor. Se esse vídeo falou com você, se tocou algo aí dentro, compartilhe com alguém que também precisa encontrar paz no meio do barulho. Envie para aquele amigo que vive reagindo ao mundo, que se desgasta com tudo e precisa lembrar que o silêncio também é resposta. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde as próximas reflexões sobre força interior e sabedoria estoica. E lembre-se sempre: às vezes, o mais sábio não é quem fala melhor,
mas quem aprende a ouvir o som do próprio silêncio.